dia 24 de janeiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Há um debate sobre o motivo disso. A Ucrânia argumenta que a Rússia a, está tentando retomar o protagonismo que tinha nos tempos da União Soviética, né? Esse é o argumento da Ucrânia, que a Rússia praticou esse ataque porque está tentando recuperar posições estratégicas dos seus tempos de império, e a Rússia dizendo que isso se deve à expansão da aliança militar do Ocidente, da OTAN, uma aliança que foi se expandindo com o passar do tempo. Aqui vocês veem o mapa atual da situação, né? A Rússia hoje ocupa cerca de 20% do território da Ucrânia. Aqui na setinha, 16 de março de 2014 é quando a Rússia promoveu aquele plebiscito, portanto, muito antes de 2022, na Crimeia, e a população da Crimeia, pelo resultado do plebiscito, aceitou aderir à Rússia, como parte da Rússia. E aí, depois, quando instalou a guerra, o que a Rússia vem tentando estabelecer, como vocês veem no mapa, é o que eles chamam de land bridge, uma ponte de terreno para proteger a Crimeia, né? O objetivo da ocupação deste pedaço todinho aqui, ó, das repúblicas de Donetsk, Luhansk e outras regiões, era, na verdade, criar um corredor para fixar a Crimeia fortemente em território russo. Ali em cima, no círculo, é o pequeno pedaço da região russa de Kursk, que hoje está ocupada por tropas ucranianas. Bom, a Rússia argumenta que, na verdade, a crise é de 2014. Foi naquela a Revolução da Dignidade, como é chamado no Ocidente, a Revolução de Maidan, que é a praça de Kiev, onde aconteceu aquele movimento que resultou na derrubada do governo pró-russo da Ucrânia. Então, esse é o argumento da Rússia. A Ucrânia houve esse golpe, houve a derrubada, a Ucrânia ia entrar para a OTAN, é por isso que atacamos. Eu gostaria só de lembrar para vocês um fato importante que se deu lá atrás. Vocês estão vendo aqui o Vladimir Putin, muito mais novinho, nessa fotografia, e ali no público, na primeira fila, vocês estão vendo a Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, e o Bill Gates, Robert Gates, que era o secretário de Defesa nos Estados Unidos. Isso aqui, gente, aconteceu em 2007, em Munique, na Alemanha. Só para relembrar que essa reclamação da Rússia sobre a expansão da OTAN vem de muito tempo atrás. E ele disse naquela ocasião, e causou a maior balbúrdia no público: penso que é óbvio que a expansão da OTAN não tem qualquer relação com a modernização da própria aliança ou com a garantia de segurança na Europa. Pelo contrário, representa uma provocação grave que reduz o nível de confiança mútua. E temos o direito de perguntar: contra quem se destina essa expansão? Estou aqui apresentando o argumento da Rússia, né? A expansão da OTAN, ele já denunciava isso em 2007, 2014 foi quando nós tivemos aqui, em fevereiro de 2014, o golpe, e depois, em março de 2014, logo em seguida, a Rússia promoveu o plebiscito e trouxe a Crimeia. Agora, por que a Crimeia é importante, gente? A Crimeia é importante por causa do Mar Negro. Vocês estão vendo no mapa aqui o Mar Negro e o Mar de Azov. Com a conquista da Crimeia, com a adesão da Crimeia à Rússia, a Rússia sempre teve o Mar Negro como a base da sua frota naval, certo? O Mar Negro, ele tem nas suas margens a Turquia, a Bulgária, a Romênia, a Ucrânia, a Geórgia e a Rússia. E existe um acordo internacional, gente, chamado Convenção de Montreal, que impede países que não são do Mar Negro de colocarem navios. Existe limite de tempo pelo qual, por exemplo, os Estados Unidos podem aqui, ó, vocês olham aqui, Istambul aqui no mapa e Bulgária no mapa, ali tem os estreitos de Bósforo e de Dardanelos.
que são as entradas e saídas para o Mar Negro, certo? Se os Estados Unidos quiser entrar com um navio no Mar Negro, ele pode, mas existe um limite de tonelagem e um limite de tempo para que um navio que não seja desses 6 países que eu citei fique lá dentro. Isso dá à Rússia um poder, como ela tem a frota naval mais importante desses 6 países, um poder muito grande sobre o Mar Negro. E é a única saída de fato da Rússia, embora tenha que sair daqui para o Mediterrâneo, é de fato a única saída da Rússia para um mar de águas quentes, gente. Então, assim, o Mar Negro é tão importante para a Rússia e a Crimeia, portanto, quanto é a Amazônia para o Brasil. Então, eu tô porque se vocês olharem aqui, olhem aí o mapa da Rússia, estão vendo? A Rússia, ela é banhada por 12 mares e 3 oceanos, mas eles todos congelam durante boa parte do ano. Os portos ficam congelados. Então fica sendo apenas ali que eu marquei a única saída de água quente da Rússia para os mares do mundo durante o ano todo é o Mar Negro. Então, por isso é tão importante a Crimeia. E eu costumo dizer que o que aconteceu? Vocês estão vendo o Pedro aí, o Pedro Grande nesta fotografia. Eu digo que o Vladimir Putin é para a Rússia de hoje o que foi o Pedro para a antiga Rússia, o czar Pedro. Porque ele europeizou a Rússia. Ele é o construtor de São Petersburgo, ele trouxe gente de toda a Europa para a Rússia. E o que o Putin fez ao invadir a Ucrânia foi voltar a Rússia totalmente para a Ásia. Ele deu as costas para a Europa e está procurando uma Rússia asiática. Por isso aqui que eu coloco o mapa da China, que tem 4.200 quilômetros de fronteiras comuns com a Rússia. Então, Pedro, por que é o Pedro moderno? Porque, diferentemente do Pedro, que queria europeizar a Rússia, por uma série de circunstâncias, inclusive culturais, o Vladimir Putin está virando a Rússia para a Ásia. Culturais e econômicas, a Ásia está se tornando o centro do mundo, a base eleitoral do Putin, de apoio político dele, é dos senhores e senhoras de mais de 60, 65 anos, pensionistas, muitos moradores do interior da Rússia. Podemos dizer, então, que ele está voltando o país para o seu interior. E é por isso que também há uma que nós do Ocidente consideramos uma regressão cultural da Rússia. Nós do Ocidente dizemos, mas ele está proibindo os LGBT, ele está limitando, enfim, né? Pelo parâmetro multicultural do Ocidente, isso é um atraso. A justificativa para isso é que ele está se voltando mais para o interior, para as coisas mais tradicionais da cultura russa. O comércio bilateral entre a Rússia e a China atingiu um recorde em 2023, 240 bilhões de dólares. Vocês estão vendo a fronteira ali, ó. Quais foram as últimas visitas que o Putin fez? Ele que tem mandado de prisão emitido contra ele pela Corte Internacional por ter invadido a Ucrânia. Não especificamente pela invasão, mas por supostamente ter deslocado crianças da Ucrânia para dentro da Rússia. A última viagem dele foi à Mongólia. A Mongólia, aliás, se negou a cumprir, porque ela é integrante do Tribunal da Corte Internacional de Justiça e ela se negou a cumprir o mandado de prisão. O Putin foi à Mongólia, ele foi à Coreia do Norte, ele foi ao Vietnã, isso tudo recentemente. Ele está voltado completamente para o Oriente, para a Ásia, numa tentativa, inclusive, dele sobreviver, né? Quem comprou o petróleo da Rússia? Porque o que os Estados Unidos estão tentando fazer agora, e a OTAN, é sufocar economicamente a Rússia. Apesar deste grande aqui valor, desse grande valor de 240 bi, no momento, nesse exato momento em que conversamos aqui, vários bancos chineses estão criando dificuldades para fazer pagamentos à Rússia, porque os Estados Unidos estão ameaçando punir os bancos chineses
punições secundárias, sanções, limitar o alcance de bancos chineses que estão. Então, o Putin está sob pressão econômica. Quem comprou petróleo da Rússia, petróleo não apenas, né, mas vocês veem aqui, ó, petróleo cru está em roxo, né, depois é produtos de petróleo, né, é, óleos, graxa, etc. e tal, em vermelho. Depois tem o gás de pipeline, gás Vixe, me fugiu agora. É, gasoduto, e depois tem o gás LNG, que vai, em geral, vai para o navio. E acima de tudo está carvão. Então, assim, China é o maior consumidor desde que começaram as sanções contra a Rússia. China é o maior consumidor, a Índia em segundo, a Turquia em terceiro, a União Europeia, gente, apesar de ter bloqueado boa parte do petróleo russo, ainda compra gás, por exemplo, gás que passa inclusive pela Ucrânia, eles não fecharam isso totalmente. E aí o Brasil é o quinto maior consumidor. O Brasil tem comprado muito barato da Rússia, não é o Brasil, são fornecedores aqui do Brasil, importadores, porque a Rússia está dando desconto, por exemplo, em graxa, em óleos aditivos, uma série de óleos que são usados na indústria principalmente, óleos lubrificantes. Vocês podem ver que, olha, se vocês olharem lá atrás no gráfico, em 2022, teve um pico das exportações, ele deu uma caída, mas vocês podem notar que em 2024 se estabilizaram, ou seja, a Rússia é o país mais alvo de sanções hoje no planeta, porém está agora com um faturamento estável por causa da sua grande produção de gás, petróleo e derivados. Quem comprou o que da Rússia em 2024, desde que houve as sanções em junho de 2024, a China é que mais compra carvão, a China é que mais compra petróleo bruto, o gás liquefeito, que é aquele que vai de navio, a União Europeia é o maior comprador, a Turquia, China e Brasil são os maiores compradores de derivados de petróleo e é, gás de gasoduto, a União Europeia continua sendo a maior consumidora. Bom, qual é o resultado concreto disso, gente? São essas manchetes. Extrema-direita vence primeiro turno das eleições legislativas na França. Extrema-direita vence na Áustria, cumprindo as previsões. Por que a maior vitória da direita radical em eleição na Alemanha desde o nazismo é histórica? Aconteceu agora, domingo passado. Por que isso? A União Europeia está em crise econômica, está com um crescimento abaixo de 1%, está estagnada economicamente porque era muito dependente do gás e do petróleo russo. Há uma grande reclamação, um grande descontentamento popular na Europa que está empurrando os partidos, como acontece em São Paulo com Pablo Marçal. Isso tem muito a ver, gente, com descontentamento da população. Não é só que a extrema-direita, a população, quando fica descontente, ela procura candidatos que representam um protesto contra o Trump. É assim nos Estados Unidos, com um país que tem uma inflação relativamente alta, viveu um pico de inflação grande, né? Situação econômica, e também podemos discutir isso também, redes sociais, que são uma novidade que espalham muito o ódio. Bom, aqui do lado esquerdo, vocês veem dois institutos baseados em Washington, que são os maiores propagadores da ideia de uma guerra na Rússia. Eles são parcialmente financiados pela indústria militar, pelo chamado complexo industrial militar. Isso não foi nenhum eh, esquerdista que fez essa denúncia, foi o presidente americano Dwight Eisenhower, quando ele cumpriu os dois mandatos dele, ele fez um discurso ao público americano, ele foi herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, denunciando que o complexo industrial militar americano estava ficando politicamente muito importante e influenciando muito o orçamento americano. E aqui, olha só, eu quero alertar vocês para o que diz esse instituto. Ele fez uma marcação dizendo o seguinte: essas aqui, esses pontinhos vermelhos dentro de território russo, são objetivos militares que a Ucrânia poderia atacar se tivesse autorização
dos Estados Unidos para usar as armas que os Estados Unidos estão entregando à Ucrânia para atacar profundamente no território russo. Olha o que eles estão defendendo. Quando eles falam ATACMS, o que é esse tal de ATACMS? É isso aqui, ó. Army Tactical Missile Systems, sistema de mísseis táticos do Exército, fabricado por uma empresa americana chamada Raytheon. Cada um desses mísseis aqui, esses aí que estão saindo aí do lançador, custa US$ 1 milhão, cada míssil desse. Então, assim, rende muito dinheiro para a indústria armamentista, como bem disse o nosso querido Papa Francisco. Papa Francisco, Luiz Inácio Lula da Silva e outros políticos importantes. O Papa talvez hoje seja a personalidade mais influente no planeta, com certeza ele é a personalidade pública mais influente. O Papa já falou sobre isso para todos nós. A Lockheed Corporation, que é essa empresa aí, que fabrica essa arma aqui, ó, ela teve um aumento de 47,66% dos preços de suas ações nos últimos 5 anos. Agora, olha a setinha que eu montei em 2022, que é quando começou a invasão russa da Ucrânia. A partir da setinha, olha a disparada das ações dessa empresa. Eu estou usando com vocês apenas fontes ligadas a grandes conglomerados de mídia, nada, não é nada de esquerda, nada. Isso, Financial Times publicou recentemente, a questão de dias, isso aqui. Os fabricantes de armas do mundo vão bater um recorde de dinheiro no cofre deles em 2026. O Financial Times encomendou a Vertical Research Partners, uma empresa de análise, que fizesse esse levantamento. E essa empresa concluiu que em 2026, os 15 maiores fabricantes de armas do mundo terão 52 bilhões de dólares em dinheiro vivinho no caixa deles, por causa deles estão faturando extraordinariamente. Olhem aqui o gráfico, a partir de 2022, especialmente, como esse gráfico está em subida. E aí, gente, o que está acontecendo? Essas empresas muitas destas empresas, inclusive aquela a qual eu me referi ali atrás, que é a Raytheon, que faz esses mísseis que agora o lobby quer que sejam jogados mais profundamente na Rússia, a Raytheon, a Lockheed Martin, ela está comprando de volta suas próprias ações que ela tem em bolsa de valores. Então, o Financial Times diz que só no ano passado a Lockheed Martin e a RTX, que é outra fornecedora de armas, compraram quase 20 bilhões de dólares, 19 bilhões, recompraram ações. O que isso significa recomprar uma ação, gente? Você recompra a ação, o preço da ação sobe, o acionista ganha dinheiro. Essa pesquisa feita pelo Financial Times não são empresas americanas, só as 15 maiores. Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Suécia, Israel, Coreia do Sul e Estados Unidos. O que isso significa? Significa que tem muita gente ganhando dinheiro nas bolsas de valores. E isso significa o quê? Um impulso para que a guerra seja eterna. O que eu defendo? O sistema econômico é montado de tal forma com uma predominância do capital, da necessidade de gerar lucros para acionistas, que, apesar das mortes, apesar da destruição, apesar do sofrimento, essa dinâmica acaba tendo uma influência fundamental para tornar esta uma guerra eterna.